Oi, gatas! Esse é o primeiro vídeo de um projeto que eu tô há um tempo querendo soltar como podcast. Falar sobre coisas cotidianas da vida, porque de fato nenhuma experiência é apenas individual. Então a série Gatas na Escuta já tá no ar. O primeiro episódio é: preciso mesmo ser incrível o tempo todo? Hello, galera mulheres! Você já passou por algum tipo de situação em que você queria parecer carismática a todo momento? Ou seja, carismática com uma energia autoastral lá em cima, pra ser vista como alguém prazerosa e pra querer que as pessoas desfrutassem dessa energia boa que você tem? Porque é isso, se você é uma pessoa que tem uma energia boa, consequentemente as pessoas vão gostar mais de você. Essa é a interpretação que a gente tem, principalmente quando a gente é mulher. Isso cai muito sobre a gente, porque a gente entende que se a gente agrada, é como se as pessoas gostassem mais da gente. E assim, falando em quesitos de relacionamento, às vezes a gente tá falando de você tá muito preparada pra ter um encontro, um date, e você pensar: nossa, agora eu vou ser a minha melhor versão. E não que você vai ser falsa, você vai ser a sua melhor versão. Porque você quer mostrar o melhor de si, você quer dar o melhor de si naquele momento pra criar um clima, um ambiente gostoso, prazeroso pra você, pra outra pessoa. Só que existe um perigo nisso, porque assim, na verdade, primeiro já desmistificando aí isso, não tem como a gente ser carismática o tempo todo. Não tem como a gente estar com a nossa energia autoastral o tempo todo, porque nós somos seres humanos e as emoções, elas oscilam. Então assim, estar carismática não é uma constante. Você pode ser uma pessoa com uma característica, um perfil mais carismático, mas isso não é você todo momento, porque você vai ter dias que você vai estar triste, chateada, brava, você vai estar morna, ou seja, você não vai estar não querendo ter tantas interações, vai querer estar mais na sua. Então vão ter momentos que você não vai estar super engraçada também, ou com emoções que você acredita que seriam as certas. E a gente precisa entender isso, porque se a gente colocar uma armadura pra esconder isso que a gente tá sentindo, que socialmente são encaradas como talvez as emoções não tão legais, a gente tá privando a gente de ser quem a gente é e também de mostrar pras pessoas quem a gente é. E eu não tô falando que você precisa se desarmar pra todo mundo. Eu tô falando no sentido de criar conexão com pessoas importantes pra sua vida, sua família, nos seus relacionamentos, seus amigos, seu namorado, seu marido, enfim. E quando a gente fala de relacionamento, a gente sempre, principalmente no começo, quer mostrar a nossa melhor versão, o nosso melhor lado, o quão incrível a gente é. E como eu disse, não é você ser falsa, é você, de fato, mostrar, colocar na linha de frente as suas qualidades e como você é incrível. E aí, pensando justamente nisso, a gente entra, às vezes, em relações querendo mostrar o nosso melhor. Só que acontece que quando a gente tá numa relação e essa relação, ela evolui, acontece uma coisa que é você ver a pessoa constantemente. Ou seja, você vai tendo um desenvolvimento daquilo. E acontece que assim, quando a gente tá falando de pessoas, de relações que se veem com um tempo maior de distância, ou não estão ali 100% todos os dias, naquele dia a dia, você vê a pessoa uma vez por mês, ou até uma vez na semana, ou a cada 2 meses, enfim. Você consegue controlar pra pessoa ver a sua melhor versão. Porque se você acordar num dia que você não tá se sentindo tão bem, você pode marcar pra outro dia. Entende? Você consegue controlar. E como eu falei, você vai estar sendo você mesmo, mas você vai escolher um dia que você acordou melhor, com a autoestima melhor, com a energia mais pra cima. Ao ponto que quando você tá numa relação, que essa relação se desenvolve e você acaba, que essa relação se desenvolve e você vê a pessoa com mais frequência, você nem sempre consegue controlar isso. E eu não tô falando de um lugar de assim, você é obrigada a ver tal pessoa sempre. Não. Você tem liberdade pra tomar suas escolhas e não querer sair de casa algum dia que você não esteja se sentindo bem. Mas eu digo na questão de você ver com mais frequência tal pessoa e, consequentemente,
estar mais apta em um cenário com mais chances daquela pessoa também ver o seu outro lado. Que pode ser, às vezes, um lado que você tá mais desanimada, não tá mais introspectiva, não tá tão comunicativa. Você não pode achar que o seu valor vai se medir por isso. Ai, porque se eu não tiver 100%, tananã, eu não sou legal. Tal pessoa não vai gostar de mim. Estar em um relacionamento saudável é você entender que você tem os seus altos e baixos e eles vão aparecer. Às vezes a gente não tem muito controle sobre isso, eles vão aparecer, mas é você honrar eles, entender que eles vão aparecer e não querer colocar eles pra debaixo do tapete. Então, se você tá sentindo alguma coisa, se você tá sem vontade, sem energia, se você tá mais brava, se você tá mais triste, honre aquilo. Não queira esconder aquilo. Tem uma escritora, professora que eu adoro muito, que ela fala muito sobre vulnerabilidade, que é a Brené Brown, que ela fala que a vulnerabilidade é a nossa maior medida de coragem. Porque é isso, a vulnerabilidade é você ter essa disposição para se mostrar, até quando o que você mostra talvez não seja algo que socialmente ou no senso comum seja bem-vindo, ou que você tem medo de expressar, mas você vai lá e expressa. Você é vulnerável. Ou seja, ser vulnerável é um ato de coragem. E é um ato de coragem porque é isso, é um risco você ser vulnerável. Só que é melhor você arriscar dentro de uma relação do que você se esconder, do que você não honrar seus valores, quem você é. Porque uma relação saudável, ela só se constrói com a verdade. E também, já citando um livro aqui muito especial da Bell Hooks, que ela tem o livro Tudo sobre o Amor, ela diz que o amor não é um estado emocional que surge e que se dá só pelo prazer, pelas emoções prazerosas, mas pela ação, pela construção e pela escolha. Ou seja, estar em um relacionamento saudável é você entender que você pode ser quem você é, honrando os seus altos e baixos, os seus sentimentos momento a momento, e ainda assim, a pessoa com quem você está se relacionando, seu parceiro ou sua parceira, escolhe ficar, escolhe estar com você, porque o amor é escolha, o amor é ação. A vulnerabilidade é o berço da conexão e do amor, ou seja, não dá pra você ter uma conexão profunda com a pessoa, ter amor numa relação se você não consegue se colocar vulnerável. Se você não consegue impor seus limites, se você não consegue falar as coisas que te chateiam, as coisas que você não gosta, ou até mesmo se permitir estar num nível mais baixo de energia quando você não tá afim. Se permitir não ser engraçada quando você não tá querendo ser engraçada, não tá com energia pra isso. Porque o mais importante de tudo não é a performance, mas é a presença. É o olho no olho, a escuta ativa verdadeira e o interesse genuíno pela outra pessoa. Se você gostou desse vídeo, já dá um like, se inscreve no canal e me siga nas redes sociais, _Patoledo. Beijinhos!